Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, porque tem algumas coisas para a gente falar. Primeiro, Dorival Júnior está empolgado com o Maicon. Me falaram que do meio campo do Corinthians ali, hoje é o jogador que mais enche os olhos do técnico Dorival Júnior. O Maicon que fez, né, um bom jogo, né, contra o Inter de Porto Alegre, né? O Maicon, enfim, que até fez alguns bons jogos, né, sob o comando do Dorival Júnior, mas também não tem se destacado tanto assim, né? Então a gente tem que, enfim, aguardar para ver, né, como é que vai ser o Maicon aí nas mãos do Dorival Júnior. Mas o que me falaram é que ele está bastante empolgado com o Maicon, né, usando o Maicon ali de primeiro volante. Pelo jeito, o Maicon já é o titular, né, do meio campo do Corinthians com o Dorival Júnior, né? Tanto que o Ranieri já chegou a ser retirado de jogos, o Maicon não. Enfim, então o Maicon hoje para ele é o cara que enche os olhos, tá? Mas existem já críticas, por exemplo, internas, né? Já em relação ao trabalho do Dorival, principalmente na questão do Coronado, né? De colocar um meio campo muito lento, tá? Isso aí é algo que já tem sido criticado, né? Por conselheiros, enfim, né, profissionais. A gente sabe como que funciona, né? Às vezes aquela cornetada de empresário de jogador, enfim. E é uma coisa que a gente comentou e você, torcedor, também comenta, que é você usar muitos jogadores lentos no meio campo, como Alex Santana, Maicon, Coronado, enfim. Tem jogadores que realmente você não pode estar escalando juntos, né? O meio campo realmente fica sem pegada, tá? E nós vamos falar muito sobre isso também, até com a preocupação que o elenco tem em relação a isso. Mas eu queria te falar, né, até como bastidor, que o Maicon é o jogador hoje do meio-campo que mais agrada o técnico Dorival Júnior. Ele está empolgado com o Maicon. Você acha que o Maicon realmente tem salvação? Por Dorival estar empolgado ou não? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Vamos de empolgado para preocupado, né? Existem os extremos aí para a gente estar falando. E isso não parte só da comissão técnica, mas é uma avaliação do Fabinho Soldado, que eu já havia falado para vocês, só que agora tem uma avaliação mais interessante ainda, né? Por quê? Esse time do Corinthians, esse elenco, tem data de validade. Eu falei isso para vocês já, que o Fabinho já pensava sobre isso, que era o ano que era para ganhar títulos, porque ia ter que passar por uma reformulação, uma atualização esse elenco para a temporada 2026, tá? O que eles entendem lá em questão de estudos é que o Corinthians, no ano passado, na reta final, teve aquela arrancada brilhante, né, que sai da zona do rebaixamento para se classificar para a Libertadores da América, porque os reforços que foram contratados, a maioria tinha feito pré-temporada no meio do ano, né, onde estavam atuando. Caso do Hugo, caso do André Ramalho, caso, né, do Carrídio, caso do Memphis, enfim, jogadores que estavam parados, né? O próprio José Martins, né, não sei se eu tinha citado, enfim, esses jogadores haviam feito uma pré-temporada. E aí pegaram alguns jogadores no Brasil já, né, já caindo, né, de rendimento em questão física. E aí eles voaram. Só que agora igualou, tá? Então, assim, o Fabinho que fez essa avaliação de que fez uma baita janela no meio do ano passado, agora já está preocupado porque, né, o Fabinho Soldado, a diretoria já começaram a entender que esse elenco, né, quando está igualado, né, em questão física, né, com os demais jogadores do futebol brasileiro, é um elenco que está abaixo. Então, o elenco hoje do Corinthians traz preocupação para Fabinho Soldado e para a diretoria. Ele não vai assumir isso publicamente, mas eu posso, né, tá passando isso para vocês, que ele anda preocupado realmente. Quer dizer, acho que ele caiu na real, né? O Fabinho Soldado talvez tenha caído na real em relação ao elenco. Ele viu agora que não é um baita de um elenco como ele montou, né? Jogadores como Alex Santana, enfim, a avaliação que é feita lá dentro é que tem muito jogador cansado, tá? Muito jogador com estilo cansado. E tem mais para falar para vocês, que é um bastidor importante. Não é problema físico, é a característica do atleta. Tá? Cansado. Alex Santana é um jogador cansado. Coronado é um jogador cansado. Michael é um jogador cansado. Enfim, José Martins é cansado, porque por mais que ele se esforce em um jogo, entregue tudo, ele não consegue fazer isso no jogo seguinte. Tá? Aí já pode até ser a questão física. Enfim, o Corinthians, o André Ramalho, jogador cansado. O Corinthians tem uma característica no elenco de jogadores com essa característica, né? Atletas cansados, e não é físico,
É a característica do atleta. Então, preocupa muito. E o Corinthians vai precisar de muitos reforços para realmente, né, pensar em coisa maior na temporada 2025. Acho que caíram na real lá dentro, mas eu quero saber se você concorda com isso. Se essa é a verdadeira avaliação, não a que fizeram no início do ano, achando que não precisavam de reforços e só contrataram o Angileri. Comenta aqui embaixo, isso é importante, eu vou ler depois, tá? E deixa o seu like. Olha só, vou deixar o Memphis Depay, né, que se treinou pênaltis ou não, de cavada, por último, porque esse assunto que eu vou falar agora tem a ver com o que eu já estava falando, tá? Sobre reforços, né? Eu falei que vai ter que contratar. Ninguém no Corinthians hoje fala mais sobre reforços. O Fabinho tentou o Santos, né? Tentou um outro atacante mais modesto, depois eu vou pôr o nome e passar para vocês. Avaliou o goleiro, tudo, e eles estão, ele e o Dorival se virando do jeito que dá com alguns jogadores livres no mercado. Isso eu já contei para vocês, não é novidade, não vou repetir. O que está acontecendo agora é que não existe realmente nenhum sinal do Augusto Melo em relação a reforços, tá? Eles pediram, o Augusto até falou que não vai tratar desse assunto agora com o Fabinho e companhia, e agora é oficial, né, lá dentro para eles, né? E aí o que me falaram, né, as pessoas que esperam isso lá no Corinthians me falaram o seguinte: ele só está correndo atrás de voto, né? Então, assim, o trabalho do presidente Augusto Melo hoje no Corinthians é correr atrás de votos, né, visando aí a sua permanência para não perder numa votação de impeachment, né, em caso de eleição no conselho. Ele não quer perder no conselho, ele não está lutando na questão dos sócios, ele não quer perder no conselho, então ele está engajado com cargos, enfim, aquela coisa toda. Hoje, Augusto Melo, hoje é o presidente que tem uma função no Corinthians: correr atrás de votos. E deixou claro que não vai falar sobre reforços agora, nesse momento. Tá certo? Atualização importante para vocês. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Memphis Depay, que perdeu um pênalti de cavada, o Walter pegou no jogo contra o Mirassol, custou, né, o resultado, porque o Corinthians perdeu por 2-1, apesar do Memphis ter dado assistência no gol de escanteio, né, de cabeça do Kaká. O Corinthians, por exemplo, se ele faz, não teria perdido, ficaria 2-2, enfim, numa ideia mais grosseira, né? Claro que a gente não sabe como é que seria o desenrolar do jogo. Agora, ele perdeu o pênalti, ele treinou o pênalti de cavalo, todo mundo sabe que o Memphis, né, eu mesmo, os pênaltis que eu tinha visto do Memphis eram aquelas pancadas no alto, mas depois começou, né, o pessoal começou a soltar os vídeos, as edições aí, das cavadas que o Memphis já deu na carreira, né, no Lyon, principalmente, enfim. A questão tá, no Corinthians ele treina a cavada? Treina e treina bastante, tá, isso me confirmaram hoje. O Memphis Depay treina muito a cavada, tá? Ele treina batendo muito no alto. Dizem que a pancada no alto é que ele mais treina, tá? Mas ele bate de todas as maneiras. O Memphis não é um cara que tem só uma batida característica, tá? Só que falaram para mim que todas as vezes que ele treina pênalti, ele treina também a cavada. Ele começa, claro, né, com as pancadas e depois termina com as cavadas. E os goleiros no Corinthians, às vezes ele tenta surpreender, né? Muitas vezes os goleiros do Corinthians tomam o gol de cavada do Memphis, tá? Nos treinamentos. Inclusive uma fonte me disse o seguinte: Samir, se não fosse o Walter, fosse um outro goleiro mais cansado, não pegava, entendeu? Porque ele cava bem, ele treina muito bem isso, e os goleiros do Corinthians tomam muitos gols de cavadas do Memphis em treinos, tá? Então eu apurei isso, vocês sabem que eu sou muito bem informado em questão a CT Joaquim Grava, tá? E vocês sabem que, ó, minha honestidade, eu fiquei injuriado com o Memphis, porque eu acho que não era o momento de cavar. E as pessoas falam: mas se ele cava, você estaria elogiando. Claro, mas a cavada, ela é radical. Se você acertar, baita elogio. Se você errar, baita crítica. Não tem jeito, a cavada ela vai ter essa opinião extrema. Não tem jeito, velho. Isso eu admito. Se ele consegue, legal. Mas se erra, meu irmão, aí foi o que aconteceu. Só que agora eu tô sendo honesto, eu não persigo ninguém. Aliás, vocês falam que eu defendo muito o Memphis, né? Eu critiquei a cavada, né? Mas me falaram a real, tô passando a real. Ele treina muito a cavada e faz muitos gols de cavadas nos treinos. Foi o que me passaram, informação exclusiva para você, tá bom?